Se tem um filme que não foi feito para entreter, é A Paixão de Cristo. Dirigido por Mel Gibson, o filme nos leva para as últimas horas de vida de Jesus Cristo, desde sua agonia no Getsemane até a crucificação. Mas diferente de praticamente qualquer outra adaptação dessa história, aqui não existe romantização, não existe suavização e definitivamente não existe conforto. O filme é falado em aramaico, latim e hebraico, uma escolha ousada que já deixa claro, isso aqui não é uma releitura moderna, é uma tentativa de te jogar direto naquele momento. E o que a gente vê não é só uma história, é uma experiência. Quando o filme foi lançado em 2004, ele causou uma reação que poucos filmes da história conseguiram. Foi acusado de ser violento demais, gerou debates sobre antissemitismo, foi defendido por muitos como uma obra espiritualmente transformadora. E mesmo com toda a polêmica, arrecadou mais de 600 milhões de dólares no mundo todo. Um filme falado em línguas antigas, extremamente gráfico e sem estrutura comercial clássica, se tornou um fenômeno global. Isso não é normal. Isso já diz muito sobre o impacto emocional da obra. Jim Caviezel, que interpreta Jesus, por exemplo, foi atingido por um raio durante as filmagens. Ele também sofreu hipotermia, deslocamento do ombro e várias lesões reais. As cenas foram tão intensas que muitos figurantes passaram mal durante as gravações. O próprio Mel Gibson financiou o filme com dinheiro do próprio bolso, ou seja, até fora da tela, esse filme parece carregar um certo peso. Mas a grande pergunta é, por que um filme tão difícil de assistir se tornou tão assistido? E o mais importante, o que existe por trás de toda essa dor? Porque a Paixão de Cristo não é só sobre o que aconteceu, é sobre o que isso significa. E é exatamente isso que a gente vai entender agora. Eu, particularmente, fui criado num lar católico, mas não praticante. Minha família nunca foi muito religiosa. Passei por todos aqueles rituais que quase todos os jovens brasileiros passam, né? Que são católicos, né? A gente vai pra missa, vai pra catequese, faz a primeira comunhão, depois faz a crisma, mas nunca me senti conectado com a igreja, com suas regras, com seus tabus, com algumas certas hipocrisias, e longe de mim querer ofender qualquer tipo de instituição religiosa aqui, tá? A gente sabe muito bem que cada um tem sua fé, cada um tem sua religião, sua espiritualidade. O que eu vou falar aqui são relatos mais pessoais com relação à instituição em si, com a religião, com a espiritualidade, mas acima de tudo, a minha conexão direta com esse filme. Por que isso é importante? Bom, você vai entender isso melhor na parte com spoilers do filme, onde eu vou contar o filme todo. Talvez você vai fazer, pô, Bruno, spoiler de um filme da história da figura mais conhecida da humanidade, né? Sim, porque apesar da história ser popularmente conhecida, se você ainda não viu esse filme, acontecem coisas aqui que nunca foram mostradas anteriormente. Pelo menos não dessa forma. Então, se você quiser vir comigo, pega a sua pipoca, pega o seu refrigerante e vem comigo. O que me chamou a atenção foi porque a primeira vez que eu vi esse filme, eu vi na escola. Eu não faço ideia do porquê que os professores ou professoras, eu não me recordo, passaram esse filme pra gente. Eu era muito novo. Eu devia ter em 2004. Se o filme foi passado pra mim em 2005, 2006, sei lá, assim, no mais tardar, 2008, eu ainda estaria na 8ª série. Então eu era muito novinho. E é um filme muito forte, com cenas muito impactantes. E o filme era em outro idioma, não era nem em inglês, nem em espanhol, não era nem um idioma similar ao nosso. A maior parte do filme é falada em aramaico. E eu pensei, o que está acontecendo aqui? Mas desde aquele momento em que eu assisti esse filme, essa história me impactou de uma forma muito poderosa, né? E revendo o filme recente para a gente poder trazer aqui para o canal, os mesmos momentos, as mesmas linhas de diálogo, os momentos em que não tem diálogo também, trocas de olhares aqui, esse filme ele consegue mexer com o meu interior, assim, de uma forma muito poderosa. Não é apenas a mensagem, né? Não é apenas a imagem de Jesus, é todo o contexto. E como tudo que acontece com esse personagem, com essa figura tão importante, tudo que acontece com ele
a gente passa a se questionar, será que isso não se repetiria hoje em dia? A humanidade mudou nesses últimos 2026 anos? Será que a gente teve algum progresso? Alguém ergueria voz contra aqueles que atentaram contra Jesus Cristo? Essas reflexões ficaram na minha cabeça. E depois que eu vi esse filme recente, né, pela quarta ou quinta vez, eu fiquei pensando, né, de novo, tipo, será que seria diferente mesmo? Teríamos força para defender Jesus Cristo das coisas que vão acontecer aqui? É difícil não pensar nisso, tá? Enfim, vamos seguir para a história. A história começa com uma fotografia muito bonita, num céu noturno, uma lua cheia. Nós nos deparamos com Jesus Cristo nesse Getsemane, nesse lugar que é conhecido, né, como Jardim das Oliveiras, se eu não estou enganado, hoje em dia. E ele está lá em constante aflição, uma agonia. Ele está chorando e orando ao mesmo tempo, porque aparentemente ele sabe o que vai acontecer de agora em diante. Mas isso é legal porque mostra a humanidade em que Jesus Cristo também teve, né? Porque ele não é apenas o Filho de Deus, ele também é homem. E como um homem de carne e osso, ele sente, ele teme, ele também fraqueja, né? No sentido de, bom, vocês vão entender. Apesar de ser uma figura super importante, super poderosa, simbolicamente falando, metaforicamente, ele também, se não fosse, né, uma figura tão poderosa, ele não teria causado todo o burburinho que acontece aqui. Porque é justamente o que está acontecendo. Ele sabe o que está para acontecer com ele, né? Porque aparentemente algum dos seus discípulos denunciou o seu paradeiro em troca de moedas de prata. E aí que tá essa questão. Ele sabia que isso ia acontecer, não pode evitar, mas mesmo assim, ele sabendo do destino dele, ele não tenta mudar isso. Ele só segue o fluxo, porque a fé dele no Pai é inabalável. Escuta o que tenho a dizer, Pai. É muito interessante a escolha que Mel Gibson teve, não só no elenco principal, tudo porque o Jim Caviezel, ele tem olhos azuis, ele tem a cara do americano tradicional, né? Mas eles fizeram algumas alterações em próteses no nariz dele, a lente de contato castanha quase laranja, assim, ela parece até algo meio iluminado, né? Algo diferente. Em alguns momentos ela chama bastante atenção, assim. Talvez até para destacar ele de outras figuras, mas algo não tão estereotipado. Eu achei legal essa escolha estratégica dele aqui, né? Mas a escolha artística para representar o mal encarnado, a imagem do diabo, eu achei sensacional. Rosalinda Calentano é uma atriz e modelo italiana que interpreta o diabo com sutileza, com frieza. Ela vai provocando ele ali nas sombras, joga a tal da serpente para ele enquanto ele tá ali orando. Ele se ergue, pisa na serpente e ali a gente entende que esse é o momento em que orou, pediu, mas aceitou o seu destino, porque a vontade de Deus é mais forte do que tudo e ele acolhe isso. Ele pisou na serpente, o diabo se afastou, logo ele se reencontrou com seus discípulos. Depois de ter pisado na serpente, Jesus está ali com seus discípulos na noite, mas ele já teme o que está por vir. Corta a cena mostra para nós Judas entregando a Caifás o paradeiro do Nazareno, de Jesus Cristo, em troca de um pacote com 30 moedas de prata. A partir desse momento, soldados são enviados para o lugar onde estava endereçado ali Jesus com seus discípulos. Os homens chegam, são violentos, agridem os homens de Jesus, alguns tentam fugir, outros ficam, resistem, e Jesus apenas espera. E ele é pego. É interessante no momento ali que Pedro consegue cortar a orelha de um desses soldados nesse confronto, né? E alguns até se debandam ali. E nesse momento, enquanto todos estão lutando entre si, Jesus se ajoelha, diferente desse soldado. A gente percebe que o cara tá sem a orelha aqui assim, ele pega a orelha e ele fala algumas palavras e coloca a orelha do homem no lugar e fica segurando enquanto fala. E o homem tá todo atordoado assim, por conta de sua
serenidade, sua ternura nos olhos, né? E quando ele tira as mãos, o homem percebe que a orelha tá ali e ele consegue ouvir de novo. Ele fica tipo em choque. Os soldados vêm, pegam Jesus, amarram ele, eles são super violentos. Tu vai ver que o filme aqui tem uma violência absurda. O tempo todo eles chutam, batem, dão socos e o acorrentam e levam em direção ao tal do julgamento que vai ser liderado ali pelo tal do Caifás. Mas a interpretação desse soldado que tá, né, tipo, bota a mão aqui nos ouvidos e percebe que, tipo, aconteceu um milagre ali. Mas ele não consegue falar. E mesmo que ele conseguisse falar ali o que aconteceu, botar isso em palavras, ele não teria como provar isso. Ele também não teria forças. Meu Deus, gente, esse personagem aqui do tal do Caifás é um dos personagens mais odiados da história do cinema. Cara, que raiva desse personagem. Primeiro, que o motivo dessa perseguição é porque Jesus Cristo, de Nazaré, fala que ele é o verdadeiro rei, filho de Deus, o Messias, o homem enviado para espalhar a palavra de Deus e ser a figura mais próxima de Deus ali na Terra. Ele é o caminho, ele é a verdade. E eles perceberam que a popularidade dele ali foi crescendo entre a população, e realmente ali para eles era uma ameaça, porque esse povo acredita que ele não é o Messias e que o que ele está fazendo é uma blasfêmia. E durante esse julgamento, que não era um julgamento limpo, tá? Diga-se de passagem, porque eles passam ali por soldados romanos e não falam que é Jesus, eles falam que é um cara aleatório, porque Jesus aparentemente já tinha uma certa popularidade ali. Se eles soubessem que era o próprio Jesus, ia dar problema, mas enfim. Eles não deixam os soldados romanos saberem quem é, falam que é só um cara baderneiro, e eles também não vão muito atrás. Paralelo a isso, o apóstolo João corre em direção à casa de Maria, a mãe de Jesus, para avisar. E quando ela recebe essa notícia, ela fala assim, então chegou a hora. Ela também sabia do que estava por vir. E isso explica, durante o decorrer do filme, essa aceitação que ela tem nas coisas que vão acontecer, porque por mais que doa, por mais que aquele peso de ver o filho passar pelo que vai passar, ela sabia que era o que ia acontecer, não tinha muito. E junto com ela também vai a Maria Madalena. É legal que esse filme já começa nessa fase da vida de Jesus e a gente é apresentado a fase antes desses momentos trágicos em pequenos flashbacks, em memórias, momentos de felicidade que voltam à mente de Jesus durante as coisas ruins que estão acontecendo. É como se ele buscasse fé e força nessas lembranças felizes que ele tinha com a família e com as pessoas que ele ama, com os amigos, com os apóstolos. São momentos bem bonitos, assim. Jesus não recua. Ele fala que a verdade sempre que a verdade é ouvida, você escuta a voz dele. Ele fala que ele é o Messias, ele fala que ele é o verdadeiro rei e que o reino dele não é entre os vivos. E os caras fazem chacota dele, humilham, cospem, batem, e ele não recua. No momento daquele caos, daquele fervor ali, pessoas que tentam ajudar, aí tem briga, assim, soldados, esses apóstolos do Jesus tentam ajudar, uma galera apanha. Aqui, Pedro nega Jesus por 3 vezes, num momento bem simbólico, porque em algum momento, mostra o flashback, Jesus falando para ele que você vai me negar vai me negar por 3 vezes. E quando ele percebe isso, que ele fez isso, ele cai de prantos, pede misericórdia ali para Maria, mãe de Jesus, mas ela meio que sabe, né, tipo, que aquilo ali já ia acontecer. E as pessoas espancam Jesus, o amarram e o carregam de forma super violenta para um outro lugar que vai ser julgado. Ele vai ser levado para Pôncio Pilatos, que é um personagem bastante importante e decisivo no que vai acontecer com Jesus Cristo. Nessa cena em que eles estão carregando ele, que está tudo amarrado, acorrentado, ele cai de uma pontezinha e é pendurado, quase que se enforca, se arrebenta inteiro, cara. E é por isso que o Jim Caviezel se machucou várias vezes, né? Porque várias cenas ele não usou dublê de corpo. Então ele teve vários momentos ali que ele fez algumas peripécias ali, acabou se machucando bastante. E ele cai de um jeito que ele consegue ver o Judas
se escondendo ali nos becos, porque ele estava muito arrependido do que ele tinha acabado de fazer. E é interessante que em alguns momentos bem breves, a figura demoníaca aparece ali para atormentar ele fica assustado. Ele vai se esconder no meio da multidão, algumas crianças aparecem para perturbar ele. Essas mesmas crianças daqui a pouco mostram feições não mais de crianças, feições demoníacas, ele se apavora e foge. Passa o dia, né, vira o dia, que estava tudo de noite, agora está de dia, ele está correndo, fugindo pelo deserto com uma criançada atrás dele, e ele cai, as crianças xingando ele, falando várias coisas para ele, mexendo com ele, mordendo, beliscando, chutando, e ele pedindo para se afastar dele e tal. Daqui a pouco ele vê um jegue morto, já em decomposição, uma árvore acima dele, bem na beira de um penhasquinho assim, e a corda do lado do jegue. De forma bem sutil, já corta a cena, ele tira a própria vida ali mesmo. Ele não aguentou a dor da culpa, porque ele até tentou devolver as moedas de prata lá pro Caifás e falou, não, eu entreguei o homem errado, ele é inocente, jogou a moeda para eles, mas eles, pega a tua moeda, ó, pode ir embora, leva, ele não é inocente. A gente consegue sentir raiva do Judas? Com certeza, principalmente naquela hora que ele vai lá e encontra Jesus, né? Ele leva os homens lá até ele, e ainda dá o beijo no rosto, e Jesus fala, é assim, tu me trai me beijando no rosto? E tu fica com raiva dele, mas assim, eu acho que longe de sentir tanta raiva quanto a gente vai sentir do Caifás, né? Mas o Jesus fala em uma parte do filme que se tem alguém ali que a traição foi imperdoável, assim, foi a do Judas mesmo, né? Porque tudo tá acontecendo porque o Judas entregou o paradeiro dele. Mas eu fiquei pensando aqui agora comigo, talvez se Judas nunca tivesse o entregado, esses homens talvez chegariam nele de alguma forma também, né? Não dá pra se esconder pra sempre. Assim, tô só chutando aqui com vocês, né? E talvez não precisasse nem de um traidor para que em algum momento eles chegassem e fizessem o que fizeram, né? Mas é tão pior, né? Quando tem um dos seus que te entrega, é tão sujo, né? Tão triste. Mas enfim, Jesus é levado então para Pôncio Pilatos, onde ele olha para aquele homem que já tá todo machucado, fala para eles, cara, eu não tô vendo nenhum tipo de crime aqui, é só um homem que acredita ser o Messias, mas se vocês não acreditam que ele é o Messias, é só ignorar o cara, deixa o cara falar, não, esse cara é perigoso, ele representa um desequilíbrio aqui dentro da comunidade e tal. E aí o Pôncio Pilatos, ele tá numa situação complicada, porque se ele ouve esses homens, ele vai causar uma revolta de um lado. Se ele não ouve, ele vai causar a revolta do outro lado. De qualquer forma, ele tá muito ferrado aqui. E César já tinha lhe dado essa tarefa de cuidar desse povo ali, de manter a ordem. E ele conversa com a esposa, ele não sabe o que fazer. Ele pensa o seguinte, vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um criminoso, que é um assassino condenado e confesso, chamado Barrabás. Ele chama esse homem, cara de maluco, esse cara tem uma cara de maluco, chama ali e bota ele, Jesus e Barrabás. Bota eles lado a lado, é Jesus e Barrabás. Adivinhem quem o povo escolhe liberar. Ele fala assim, ó, vocês podem escolher Jesus, que é esse homem que diz que é o Messias, ou esse, que é um assassino confesso. Aí a galera grita, soltem Barrabás. O Barrabás nem acredita, ele olha assim, ué, é sério mesmo? Quando eles tiram as algemas dele ali, ué, ele vai descer no meio do povo, ele comemora, eita pô, deu boa, né? E vai embora. Tu começa a fazer uns paralelos com a vida real atual, né? Não com a vida real como se isso não existisse. Eu me refiro à questão dos tempos em que a gente vive hoje, né? A gente vê muito na internet, nos jornais, na vida mesmo. As pessoas nem sempre estão brigando pelo que é certo, né? Mas elas brigam, mesmo que elas saibam que estejam erradas, elas brigam por uma causa que representa algo mais ligado ao seu ego. Aquilo ali pode ser, beleza, ele é um assassino, mas ele não me incomoda tanto quanto esse cara aqui que representa algo
contra meus ideais, contra minha ideologia. Isso é muito assustador, gente. Muito assustador. É tão atual ainda, né? Meu Deus, cara. Mas Pôncio Pilatos não quer matar o Jesus Cristo. Ele dá a ordem para os seus soldados castigá-lo, um castigo severo, mas que não é para matar ele. E aqui, essa cena é uma das poucas cenas do cinema que me desestabilizam tanto. Ah, Bruno, por quê? Porque é violento? Porque tem muito... A cena de violência gráfica aqui, sim, ela é muito forte. Muito forte. E infelizmente, ou felizmente para algumas pessoas, eu não posso deixar ela aqui no YouTube, né? O YouTube não vai deixar. Vou tentar deixar só alguns pequenos momentos aqui, mas eu vou tentar descrever. Mas essa cena, ela me tira do chão, assim. Porque ela é tão forte e tão crua. Porque Jesus, ele apanha desses soldados com instrumentos de tortura que são muito cruéis. Mesmo diante dessa violência gratuita contra ele, são soldados aqui que nem conhecem ele e sentem um prazer tão grande em vê-lo machucado, sabe? Tipo, não é uma pessoa que eles sabem, esse cara aqui, ele fez isso, ele fez aquilo, ele matou alguém, ele roubou. Não. Ele é um cara que chegou ali falando que ele é Messias, prega palavras de amor ao próximo. Os caras não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Nem Barrabás deve ter passado pelo que Jesus passou aqui, pra te ver o nível da barbárie aqui, assim. Eles batem ele com umas varas, mas ele se ergue. E na hora que ele se ergue, mesmo com dor, todo torto, todo machucado, eles ainda falam, né? Tipo, olha só que incrível, que resistência, né? Vamos trocar. A forma como tudo aqui é filmado é muito bem feito. Cara, essa cena é muito poderosa. A hora que eles filmam, vamos trocar aqui. Era só uma vareta flexível, assim, que eles estavam batendo nas costas dele, que já deve ser absurdamente horrível passar por isso. Aí eles pegam umas clavas cheias de prego e tu fica, meu Deus! Tu já fica assim, né, passando mal. Daí, não é. Aí pega um chicote, beleza, um chicote. Aí quando mostra o que tem na ponta desses chicotes, que são tipo uns ferrinhos em L, assim, uns ganchinhos. É difícil, gente. Eles batem nele com esse chicote e vão contando. Cada chicotada eles contam. E esses homens que estão batendo também vão cansando. E Jesus já está caído no chão, sangrando. Eles arrancam um pedaço de carne, sangue. E o que me pega, que me faz... Eu sempre choro nessa cena, gente. Eu sempre choro muito. Eu tô aqui sob forte domínio do meu beriquinho aqui, do meu energético. Pra dar aquela calmadinha. Porque essa cena aqui, ela é muito forte. Principalmente pelo fato de que Maria tá ali. E parece que ela tá tentando... como se ela quisesse tentar puxar um pouco daquela dor pra ela também, assim, pra dividir a carga com o filho, sabe? Cara, você que tá vendo aí, que é pai ou mãe, vê o teu filho cair de bicicleta e se ralar, se machucar. Já é algo que, né, poxa, já traz uma sensação de desconforto no coração, né? Tu vê o teu filho passar por isso. Agora vê o que a Maria vê aqui, do Jesus, né? Sofrendo tanto, com tanta gente sentindo prazer nisso. Em ver ele ser espancado dessa forma, machucado. E ela fica ali. A mulher do Pôncio Pilatos, inclusive, desce com os mantos brancos, assim, entrega pra Maria. E não tem uma troca de diálogos aqui, só olhares. E tu entende essa troca de olhares, assim, tipo assim... Empatia. Essa é a palavra, só que ao mesmo tempo que tem essa empatia, não tem o que ela possa fazer. Não tem o que ela possa fazer pra impedir. A Maria, né? A mulher do Pôncio Pilatos, aliás. Acho que é Cláudia o nome dela.
Desculpa minhas pausas que eu faço aqui, gente. Às vezes é pra dar uma respirada fundo aqui, porque aí vem na nossa mente as cenas daquilo tudo que acontece com Jesus ali. É tão chocante. E depois surrarem ele tanto ainda, quando tá, tipo assim, só na carne viva. Um dos caras que manda ali, os generais, ele pega e faz esse movimento aqui com a mão. Ele bota a mão pra frente, assim. E pega e faz isso aqui. Ou seja, ele pede pros soldados dele virarem Jesus para continuar batendo do outro lado, porque daquele lado lá não tinha sido suficiente ainda. Ele tá em carne viva, gente. Ele tá todo machucado, todo ferido, algo que nenhum ser humano aguentaria vivo. Mas nunca. E eu acho que o que mais deixa eles com raiva é o fato de que ele não morre. Ele sente, ele chama pelo pai dele. E é nessas horas que ele pede pelo pai, é que dá já tá dando nozinho aqui, né? Já tá dando nozinho na garganta aqui. Mas nessas horas que ele chama pelo pai, e que a mãe dele tá ali, a direção mostra ele apanhando, volta pra Maria, volta pra ele, assim, só quer que aquilo acabe, pelo amor de Deus, cara, então morre então, pelo amor de Deus, mas não fica nesse sofrimento, sabe? Mas seria bom demais pra nós, assim, e pra ele. Porque ele não morre. E nessa hora aparece ali, né, o diabo passando no meio da multidão, com seu véu, seu capuz, né, segurando uma figura bizarra, parece um bebê com cara de velho, uma coisa bizarra. Gente, coisa esquisita. E é meio que pra profanar, né, a imagem do pai e do filho ali, sabe? Provocando, né? Cara, que cena forte. Abenader, que é um dos soldados do Pôncio Pilatos, aparece ali. Aí ele interrompe aquela violência generalizada ali. Fala assim, gente, era pra castigar ele, não pra bater nele até a morte. Parem com isso. Aí os caras guardam os equipamentos de tortura, cobrem ele com um pano, ele sente toda aquela dor, porque a carne viva tá exposta. E os caras ainda vão lá, pegam uma cruz de espinhos, colocam na cabeça dele, machucam ele, batem com uma vareta ali. Até a tua coroa, o rei dos vermes, né? Ficam zombando dele enquanto ele mal consegue ficar de pé. E ele é levado de volta lá pra frente, onde o Pôncio Pilatos estava apresentando ele para aquela multidão toda. E aí, ó, tá aí o Messias de vocês, né? Olha o que fizeram com ele, todo machucado, já pagou pelos crimes, não. Podem crucificá-lo. Caifás puxa a voz, né, ali da galera e fala, não, a gente quer que ele seja crucificado. Ele resiste, ele tenta barganhar, impossível barganhar com esse povo, cara. Ele pega uma bacia, molha as mãos e fala, eu lavo minhas mãos. A decisão de tirar a vida desse homem é de vocês. E agora a gente acompanha todo esse processo dele ser levado pelo caminho até onde ele vai ser crucificado. Meu, gente. Isso que o Pôncio Pilatos, antes de mandar ele apanhar daquele jeito todo lá, que ele não mandou isso, né? Ele mandou ele ser punido severamente. Mas antes disso, ele ainda tinha sido levado pro rei Herodes. Pro rei Herodes poder opinar. O rei Herodes é um figurão aqui, né? Eu não li a Bíblia, tá, gente? Eu nunca fui um estudioso da Bíblia, então eu não sei como que é a definição desse personagem fora do filme. Vou falar aqui minha percepção do Herodes do filme. Ele é um líder ali que não tá muito nem aí para essas bobagens relacionadas à religião. Ele fala, tu é o cara que dizem que cura os cegos, faz um milagre aí pra mim. E Jesus não faz nada, ele não reage, não responde. Ele fala, gente, para, esse aí não é criminoso nem nada, esse é só um maluco, larga fora esse aí, tá, bobiça. E volta lá pra beber o vinho dele com a galera, um cara todo exótico, todo cheio de coisas importantes pra fazer. O cara tá ali literalmente nem aí pra galera, tá ali curtindo a vida de rei dele, tá nem aí. Pelo menos, se dependesse dele, Jesus estava solto e estava tudo certo.
Eu não sei se Herodes realmente era um bom rei, se era uma figura realmente, ou ele era controverso, não sei, gente. Tô falando aqui do filme. Joia? Perfeito. Querem comentar aqui sobre a percepção de vocês, o que vocês sabem a respeito dele aqui nos comentários, fiquem à vontade. É sempre bom a gente fazer essa troca. Mas, cara, é aquele negócio que eu falei no começo do vídeo, né? Quantas pessoas que tinham poder para fazer a diferença optaram por não fazer, e quantas pessoas que não tinham poder, mas eram em maior número, por medo também não fizeram. É difícil não fazer o paralelo que a gente pode fazer desse filme com um movimento que aconteceu, eu acho que eu não posso usar o termo aqui no YouTube, mas que aconteceu ali em meados de 1940, 45 na Alemanha, se é que vocês me entendem, de que os soldados que mantinham as pessoas presas naqueles campos de concentração eram muito menor número, muito menor número. E não existia uma força para fazer uma rebelião, né, contra, porque o medo era usado ali para manipular essas pessoas. E aqui é muito parecido, né? As pessoas não faziam as coisas com medo. Sei lá, às vezes tinha, 300 pessoas ali, 4 soldados. Os 4 soldados eram figuras de uma autoridade inabalável. As pessoas, não, lá, tem lá o tal soldado lá, sabe? Cara, é louco, é muito louco. E no decorrer dessa missão, eles constroem uma cruz e Jesus vai levando essa cruz e é chicoteado no caminho todo. Ele apanha, eles machucam ele, batem nele, ele cai, e várias vezes que ele cai, ele é remetido a memórias do passado, dos ensinamentos dele, memórias bonitas dele com a mãe, ele fazendo uma mesa mais alta, né? Daí a mãe dele ainda falando pra ele, isso nunca vai vingar, né? Uma mesa alta assim, a pessoa vai comer em pé? Ele fala, não, a pessoa vai comer assim, numa sentada, não. Tô fazendo aqui a mesa pra um homem rico, ele prefere sentar assim. E essa relação dele com a mãe é tão bonita, tão... Ai, cara, são pequenos momentos de ternura que aparecem no meio de tanto sangue, né? Maquiagens, efeitos sonoros, trilha sonora desse filme aqui são impecáveis, tá? A escolha deles falarem em aramaico, latim, é super importante para imersão. Mas aquele momento que eu falei, que onde Jesus ele é espancado ali pelos soldados e torturado, muito dessa sensação de agonia que a gente tem não é só visual, é sonora. Os efeitos sonoros dos homens respirando ofegantes, porque estão cansados de tanto que já bateram, na respiração cansada e de dor sofrida do próprio Jim Caviezel interpretando Jesus aqui, também é absurda, porque ele realmente parece que está apanhando de verdade. A maquiagem, muito bem feita, ainda hoje, muito convincente, né? Cara, que pesado, assim, sabe? Aquele momento, inclusive, da Maria, né, que ela ganha aqueles panos brancos lá da Cláudia, e ela tá lá limpando o sangue do filho depois que ele é retirado daquele pátio. Ai, gente, que tristeza, assim, que tristeza. Como é que um filme consegue ser triste e bonito ao mesmo tempo, na mesma medida, né? Eu até me lembro da Espera de um Milagre, eu parafraseei ele, porque aquele filme também tem um cunho meio cristão, né? Um simbolismo cristão. E é isso, né? Eu acho que os dois caminham de mão dadas, né? A questão da tristeza e da beleza, né? Da história, assim, tão bonita e tão poderosa. Todo esse percurso de Cristo com a cruz, ele cai, os soldados batem nele, pessoas que tentam atrapalhar ali para ajudar o Jesus apanham. Tem um momento específico, mas assim, demora pra esse homem tomar uma atitude, é aquele Abenaber, ele só chega nos piores momentos, ele chega quando o cara já tá quase morto, né? Aí ele vê o Cristo caído e ele fala assim, gente, vocês não estão vendo que cada vez que vocês batem nele, ele não consegue levar essa cruz? Vocês nunca vão chegar lá no monte com ele carregando essa cruz do jeito que vocês batem nele? E aí chama um cara para ajudar. Aí um judeu é chamado. E ele ajuda Jesus até o destino dele. E ele vai dando forças para Jesus. Porque ele sente que Jesus é inocente. Enfim, eles chegam lá no monte. Mais tortura, porque não pode ser só pendurar ele na cruz, né? Tem que ter mais tortura, mais dor, mais lágrimas. Aqui é difícil não chorar também. Porque ele já tá todo machucado. Gente, é muito sofrimento. Esse filme é muito forte, tá? Não é pra qualquer um. Aí eles pregam a mão dele.
O outro braço não alcança. O buraco tá uns 15, 20 centímetros para fora. Eles puxam o braço dele, deslocam o braço dele. Ai, fura a mão dele, fura o pé dele. E o crucificam. Existem 2 homens ao lado dele, né? Que são 2 ladrões. E um deles olha para Jesus e zomba, falando assim: se você é filho de Deus, por que estás aqui ainda? Por que não sai? E ele não responde. E o outro fala que está arrependido e que fala que, por favor, Jesus não esquecer dele quando ele estiver lá no reino de Deus. E ele fala que ainda hoje nós estaremos ao lado do Pai. Ele fala, é todo arrebentado, todo sangrando, e ele ainda consegue esboçar um sorriso, uma ternura, assim, sabe? Ele já está pendurado, quase desfalecendo. Ele olha para Deus, pergunta: Pai, por que tu me abandonaste? Essa frase ela é importante e impactante porque nos mostra que, mesmo sabendo quem é, mesmo sendo filho de Deus, ele ainda, o lado humano, vacila, como eu falei para vocês no começo do filme. Ele chega a se questionar: por que tu está deixando isso acontecer, né? Esse é o propósito? Tudo isso realmente era necessário? Ele olha para os céus, ele fala que chegou o momento e ele desfalece. E fim dessa tortura carnal, né, que Jesus Cristo estava passando. Maria chora, Maria Madalena também. Tem aquele momento bonito do flashback dela quando ela estava sendo apedrejada por ser quem era, e Jesus é quem impede e acolhe ela, né? Alguns soldados até ficam com dó, né, de Jesus ali, porque nem todo soldado que estava ali realmente concordava com o que estava acontecendo. Tem um ali até que pega uma lança, pega uma esponja assim, fura, bota água e tenta dar um pouco de água para Jesus, assim, né? Aí no meio essa mudança de clima, começa a se formar uma tempestade, todo mundo começa a debandar. Os caras vão lá, quebram as pernas dos 2 prisioneiros para ver se eles ainda estavam vivos, mas eles ainda estavam, aí fica aquela gritaria, aquele sofrimento. E quando ele vai acertar a perna de Jesus, treme, o solo treme, ele não consegue, se desequilibra, ele larga e abandona. Aí alguém fala assim: não, mas tem que saber se ele tá morto. Aí o cara vai lá, pega uma lança e fura essa lança, aí o sangue dele espirra. Cara, eu tenho a impressão, eu posso estar errado, mas eu tenho uma vaga memória que sai água, né? Não sai só sangue, sai água, né, de Cristo, e molha o rosto dele, assim, desse soldado. Enfim, essa tempestade de raios, esse terremoto, acaba destruindo o templo onde o Caifás estava. E naquele momento que ele vê o templo, o altar todo destruído ali, você percebe pela expressão do ator, né, e do personagem, que eles acabaram de fazer a maior merda da vida deles, cara. Que tudo que Jesus falou realmente era verdade. O filme escurece a tela. O som de uma pedra sendo arrastada entra. Aquela pedra se afasta. A luz do sol entra num lugar. Um tecido branco que estava sobre uma pedra, ele vai meio que descendo lentamente, como se tivesse algo ali, de repente não tem mais. Aí começa o volume, perde o volume, né? O tecido cede. E Jesus aparece, todo limpo, sem nenhuma das cicatrizes, nem machucados. Ele se ergue, nu, com o furo na mão. E quando ele vai sair ali dessa caverna, acaba o filme. É um filme que tem umas 2 horas e pouco, mas eu percebo que ele passa muito rápido, porque acontece coisa o tempo todo. Eu acho que a cena que mais se arrasta propositalmente é aquela cena da tortura dele, né, das chicotadas,
das varetas. Meu Deus, gente, aquela cena ali parece que nunca acaba, mas eu acho que ela é assim porque é muito sofrimento e tu não quer ver isso, né? Tu quer desviar o olho, mas ao mesmo tempo tu não consegue. É uma cena muito carregada, assim. Mas eu queria trazer algumas reflexões que eu tive para compartilhar com vocês, porque eu acredito que esse é um filme que não é um filme apenas direcionado a quem é cristão. Ele fala sobre fé, mas não só a fé cristã. Eu acho que assim, sim, é um filme sobre a paixão de Cristo, sobre Cristo, mas o que você consegue extrair dele é muito mais profundo e muito mais humano. O sofrimento, ele não é um excesso, é uma mensagem. A primeira coisa que muita gente pensa é, meu Deus, esse filme exagera demais na violência. Mas não, o exagero é o ponto. Mel Gibson transforma a dor em linguagem. E ele quer que você sinta o peso do sacrifício, porque só entendendo a dor, você entende o significado dela. Não é sobre morte, é sobre escolha. Jesus não é retratado como alguém derrotado. Ele é alguém que sabe o que vai acontecer, poderia evitar, mas ele escolhe continuar. Porque o verdadeiro poder aqui não está em evitar a dor, e sim está em aceitar por amor. A figura demoníaca aparece o tempo todo, mas ela quase nunca interfere. Ela observa, e isso é desconfortável, porque o filme cria um espelho. Os soldados fazem, a multidão reage, o mal observa. E nós assistimos. A culpa é coletiva. O filme não aponta um vilão único. Não é sobre quem matou Jesus, é sobre sistemas, medo, pressão social, omissão. O mal aqui ele é estrutural e isso torna tudo muito pesado. E é justamente o que eu falei antes, né? Olha quantas pessoas podiam ter evitado, mas optaram por não fazer. Não porque quisessem. Alguns sim, com certeza. Aquela galera que estava pedindo pela morte dele, pela crucificação dele, beleza. Mas aquele monte de gente que estava ali só observando e não fazia nada. Medo. Um medo estrutural criado por um sistema opressor que manipulava as pessoas e nem era tão mais forte do que elas, sabe? Até hoje eu fico pensando, beleza, tem ali os líderes, tem os seus exércitos, né? Tem uma força bélica ali, né? Beleza, mas e por que todos esses soldados obedeciam cegamente um líder quando eles te levavam diretamente a fazer barbaridades? Muitos, obviamente, porque compactuavam com essa maldade, né? Que eles eram literalmente pessoas más e faziam porque tinham prazer nisso. Mas eu duvido muito que todo mundo era assim. Mas às vezes a pessoa só fazia, porque se eu não fizer vai sobrar para mim, sabe? Jesus optou por sentir tudo isso, sofrer tudo que sofreu, porque ele não era uma figura egoísta. Ele fez por todos nós. Durante todo o sofrimento, Deus não intervém. E isso conversa com uma pergunta universal. Por que o sofrimento existe? O filme não responde com palavras, ele responde com persistência. A fé aqui não é conforto, é resistência. E é isso que a gente chama de fé. A gente nem sempre precisa entender. Se você acredita e sem conseguir explicar o que é, isso é fé. Se a gente tivesse que resumir tudo em uma ideia, a paixão de Cristo não é sobre como Jesus morreu, é sobre por que ele decidiu não parar. E talvez o ponto mais desconfortável de todos seja esse. O sacrifício só faz sentido se ele foi necessário. E se ele foi necessário, o que isso diz sobre a humanidade? Esse não é um filme fácil, não é um filme para assistir relaxando. É um filme que te encara de volta. E agora eu quero saber de você. Você vê esse filme como fé ou como sofrimento extremo? Porque dependendo da resposta, o significado muda completamente. Eu escolhi falar sobre esse filme justamente por conta do período que a gente está chegando aqui, né? Chegando perto da Páscoa. É um momento que a gente sempre associa com o coelhinho da Páscoa, com ovos de chocolate. Outras pessoas já estão mais associadas, integradas ali em suas religiões. Eu não me considero uma pessoa religiosa, mas eu me considero uma pessoa que sempre busca o melhor de forma espiritual. Para mim, para as pessoas que eu amo, as pessoas ao meu redor, e sempre desejando o bem pro próximo. E eu não sou um ser humano perfeito, bem longe disso, mas a gente sempre busca o melhor. E esse filme, mesmo que você pegue e fale assim, olha, eu não acredito em Jesus, eu não acredito em Deus, mas mesmo assim, se você assiste esse filme, ele cria um exercício em você de empatia, de espiritualidade, ele cria uma reflexão, ele te provoca essa reflexão de buscar
sempre o seu melhor, sabe? E ao mesmo tempo, ele também mostra um pouco da realidade atual onde a gente está inserido. Sobre fanatismo, sobre intolerância, sobre violência que virou entretenimento. Eu acho que essa questão do filme ser violento a esse ponto também é uma crítica ao entretenimento, né? A violência como entretenimento. Você concorda comigo? Ou você discorda de mim? Caso você tenha uma opinião diferente, queira compartilhar conosco, a área de comentários é toda sua. A gente só pede aqui para respeitar a opinião diversa, tá bom? Sem ofender ninguém. Não peço só por mim, mas eu peço pelos nossos amigos inscritos aqui que querem deixar seus comentários. Peço que tenham tolerância e empatia com as outras pessoas, respeito, carinho. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima.